Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sou Luiz Gustavo, advogado aqui do Cats. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre planejamento previdenciário. Estamos no mês do planejamento, então hoje vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema que é super relevante, super importante, dependendo da sua história previdenciária, não é mesmo? Hoje, especificamente, o tema do vídeo vai ser quando fazer um planejamento previdenciário, que é muito importante porque não é todo mundo que realmente necessita de um planejamento previdenciário e é muito importante a gente explicar isso, até porque o planejamento, às vezes, ele não é adequado para o seu caso, né, ou para a sua situação. Então, vamos lá, pessoal. Basicamente, um resuminho assim do que é o planejamento. Planejamento previdenciário, a gente vai estar ali fazendo uma análise de todo o teu histórico previdenciário, buscando algumas lacunas, alguns erros que existam, que precisem ser sanados, quando possíveis, obviamente, visando sempre o melhor benefício, a melhor concessão, depende muito do que você quer, né? Porque o planejamento previdenciário pode tanto visar a concessão de um benefício no seu valor mais elevado, quanto até pensar qual que é a possibilidade do cliente estar se aposentando da forma mais rápida e mais vantajosa financeiramente. Então depende muito também do objetivo do cliente, o que vai ser o planejamento, né? Mas, enfim, resumido, o que é o objetivo que seria um planejamento, vamos lá, quando fazer. Então, nós temos algumas situações em que o planejamento é muito relevante. Quais são os principais exemplos? Aquela pessoa que trabalhou durante muito tempo na iniciativa privada e depois foi para o setor público, ou o contrário, trabalhou muito tempo no setor público e depois foi para a iniciativa privada. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela acabou contribuindo para dois regimes distintos, que é o regime geral, o INSS, e o regime próprio da entidade pública a qual ela estava vinculada. Existe o caso também daquele servidor que ele está vinculado a mais de um regime próprio, né, o Estado e o município, ou União e o município, União e Estado, enfim, tanto faz, né? Mas a gente tem essa possibilidade assim, o planejamento previdenciário ele é muito interessante nos casos da pessoa que está vinculada a mais de um regime, porque existe regras diferentes, existem requisitos diferentes para aposentadoria, formas de cálculo totalmente diferentes, dependendo do regime ao qual você está vinculado, e é importante você saber para qual você vai estar destinando o seu tempo de contribuição. Existem casos que é mais vantajoso para o servidor público pedir exoneração e se aposentar pelo INSS. Sem um planejamento, a gente provavelmente iria acreditar que isso não faz sentido, que é um absurdo, mas é uma coisa que o planejamento consegue proporcionar. Então, por isso que é importante, né, você servidor, ou você seletista ou autônomo, que tem vínculo em mais do que um regime jurídico de previdência, tá sempre fazendo esse planejamento para poder ter uma visão do que é melhor para você, né? Mas assim, basicamente, outra situação também que é importante fazer planejamento previdenciário, quando que é importante fazer. A pessoa que trabalhou durante boa parte da sua vida como trabalhador seletista, registrar com carteira assinada e tudo mais, e durante algum período virou empresário, começou a contribuir como contribuinte individual, como autônomo. Também, nesses casos, é interessante fazer um planejamento previdenciário. Por quê, pessoal? Vamos supor que durante toda a sua vida, assim, no começo da carreira, você começou com baixos salários, mas com o passar do tempo, a sua remuneração aumentou, você, sei lá, fez uma graduação, enfim, N motivos por qual a sua remuneração acabou aumentando. E você acaba tendo, assim, um histórico de grandes remunerações, né? E aí você simplesmente sai da empresa onde você trabalhou durante vários anos, então você começa a recolher por INSS por meio de carnê. Você recolhe por um salário mínimo. Gente, você está matando a sua aposentadoria fazendo isso, né? Porque o que acontece? Vamos supor, a tua média é R$ 5.000 e você está recolhendo sobre 2.000. Obviamente, que você está prejudicando a tua média previdenciária e, consequentemente, você está prejudicando o teu valor de aposentadoria quando você for pedir essa aposentadoria, porque você está contribuindo abaixo da tua média, então você não está conseguindo nem manter a sua média, você está diminuindo ela. Então, o planejamento previdenciário é importante para você saber, nesses casos, quanto você precisa contribuir e por quanto tempo você ainda vai precisar contribuir.
né? Para você ter essa perspectiva de quanto que você vai gastar, né? Porque no planejamento previdenciário, que é muito interessante, a gente tem uma coisinha chamada ROI, que ela vai fazer um cálculo no qual ela vai estar calculando quanto você vai estar gastando com contribuições previdenciárias e imposto de renda, e ela vai fazer quanto tempo você vai demorar para ter uma restituição do valor que você gastou e o aumento na sua aposentadoria. Então, esse cálculo é muito bacana e ele só é possível por meio de um planejamento previdenciário. Então, é muito, muito importante fazer o planejamento nesses casos para você não desperdiçar dinheiro, né? Porque existem casos que às vezes você não tem a necessidade de estar contribuindo mês a mês para o INSS. Você pode estar fazendo contribuições a cada 2 ou 3 meses, apenas para manter a qualidade de segurado e poder se aposentar quando chegar na idade necessária, né? Então, assim, nesse caso você vai estar poupando dinheiro, mas pode ter o caso também, que nem eu estava dando exemplo, da pessoa que tem uma média de 4 mil e contribui sobre 2. Aí essa pessoa vai lá e contribui durante 10 anos. Ela jogou dinheiro fora, porque essas contribuições vão estar prejudicando a média dela. Então, assim, a gente tem essa necessidade de planejamento justamente para isso, para economizar dinheiro, né, e para não desperdiçar e não acabar prejudicando você futuramente na aposentadoria, né? Agora, sim, ponto principal: quando não se fazer um planejamento previdenciário, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa trabalhou a vida inteira como servidor público, não tem um vínculo pelo INSS de carteira assinada. Beleza? Esse servidor entrou ali no município X, entrou antes de 2003, vai se aposentar com o seu último salário, né? Para ele, obviamente, não há necessidade de se fazer um planejamento previdenciário. Por quê? Porque essa pessoa, esse servidor público, ele vai estar se aposentando com o que a gente chama de integralidade e paridade. Então, para ele, tanto faz o cálculo, porque ele vai estar sempre se aposentando com a sua última remuneração, né? Claro, aí essa afirmação também tem alguns poréns e alguns depende, né? Obviamente, depende muito do município, de estado onde você está alocado, se teve reforma da Previdência ou não. Por exemplo, para os servidores públicos federais, já não é mais possível essa possibilidade, porque foi extinguido por meio da emenda constitucional de 2019, que ela alterou, revogou aquelas regras de transição das emendas anteriores, de 98, de 2003, que possibilitavam essa aposentadoria com o último vencimento, né? Mas, tirando esses casos, vamos dar o um exemplo aqui do município onde eu resido, que é São José dos Pinhais, que não teve reforma da Previdência. O servidor que entrou até dezembro de 2003, obviamente, não há necessidade dele fazer um planejamento, porque ele sabe que ele vai se aposentar com o último vencimento dele. Não tem o que se calcular para ele. Né? Geralmente, para todos os servidores, no geral, quando eles têm um vínculo apenas em um município, muito importante, em um município só. Se o servidor tiver o vínculo apenas em um município, acaba não sendo tão interessante. Às vezes, dependendo do município, dependendo das regras que o município tem, se existe talvez uma aposentadoria, uma contribuição complementar ali, às vezes é interessante fazer um planejamento. Mas, via de regra, para o servidor público que está vinculada só ao município, nunca teve nenhuma contribuição para o regime próprio, às vezes, para ele não é tão interessante fazer um planejamento previdenciário, porque ele não tem muito para onde fugir, né, das regras do seu próprio regime. Ele não pode trabalhar com essas questões. E diferente do pessoal que trabalha como autônomo, contribuinte individual pelo INSS, ele não tem a possibilidade de fazer uma contribuição maior para fazer aquele planejamento com a sua média, né? Ele não tem essa possibilidade. Então, a gente fica um pouco mais engessado quanto às questões de possibilidades de aumento de média para o servidor público, né? Exclusivo. Então, assim, basicamente, então, pessoal, planejamento previdenciário, ele é indicado para quem? Para aquela pessoa que trabalha como CLT, faz talvez um bico como autônomo, ou para aquela pessoa que trabalhou durante muito tempo como CLT e hoje trabalha como autônomo, né? Para aquele servidor público que tinha um vínculo ou que tem um vínculo, tanto como servidor e como CLT, né?
Então, assim, é mais indicado para esses casos. Aquela pessoa que não tem vínculos anteriores, trabalhou sempre como servidor público, entrou até 2003 no seu respectivo ente público, não é muito recomendado para ele. Apesar de que existem alguns casos que pode ser feito um estudo, e às vezes, a depender do caso, é vantajoso para ele tentar fazer uma modificação de regime, sair do regime próprio que ele está vinculado e ir para o INSS, né? Depende muito do caso. Só mesmo fazendo planejamento previdenciário para ter essa noção mesmo, tá, pessoal? Então, basicamente, esse seria o quando fazer um planejamento previdenciário, tá? Pessoal, vocês tendo qualquer dúvida, qualquer questão referente a situações envolvendo ali dúvidas jurídicas, de planejamento, contribuição, tudo mais, fique à vontade, pode comentar aqui abaixo do vídeo, a equipe vai prontamente se disponibilizar para estar respondendo vocês, tá bom? Assim que possível. Então, seria isto. Então, tchau, tchau. Um bom dia a todos.